Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, nosso vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje eu vou estar abrindo meu coração para vocês e contando um pouco da minha história, do meu testemunho, falando do contexto do nosso livro. É muito forte porque é algo que cria uma certa polêmica e mexe também com alguns padrões da nossa sociedade. Mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração para passar para você, tenha certeza que será passado com muita excelência, na direção do Espírito Santo. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que ter, acima de tudo, a revelação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus é impossível fazermos alguma coisa que venha exaltar e glorificar o seu santo nome. E esse é o maior propósito. O tema é bem polêmico, é muito forte, de ex-amante a pastora evangélica. Pois é, né? Isso aí com certeza mexe com a cabeça das pessoas. Muitos não compreendem, porque nós temos aquele paradigma de que Deus só vai levantar, só vai chamar o certinho, o que nunca pecou, o que nunca caiu. Mas nós temos muitos exemplos na palavra onde Deus pegou pessoas as quais a sociedade não dava nada. Nós temos o exemplo de Maria Madalena, nós temos o exemplo de Zaqueu e tantos outros que Deus levantou para que o nome dele fosse glorificado. E eu estou no meio dessas também. Um dia, Deus foi lá no muturo, lá no esgoto, como eu costumo dizer, no charco de lodo, e me resgatou. Eu vivia no reino das trevas, mas ele esteve lá com muita compaixão, com muita piedade, com muito amor e com muita misericórdia. E me resgatou, me tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tudo que vou contar para você, pelo menos uma boa parte, está no contexto deste livro, o qual eu lancei em setembro do ano passado. 7 anos de vergonha, como superei as feridas por ter sido a outra. É um livro que traz um pouco da minha história, do meu testemunho. Aí você pode estar perguntando, mas a quem interessa uma história tão privada, tão íntima? A quem vai interessar? Antes de eu escrever o livro, o Espírito Santo da Aliança falou comigo. E uma das coisas que ele bradou no meu coração é de que muitas pessoas passam pelo que eu passei. Muitas pessoas estão sofrendo, estão feridas, estão machucadas, estão na caverna, não se perdoam, estão com profundas feridas na alma, porque passaram também por um processo ruim, da maneira como eu passei. Então, através desse testemunho, eu quero estar alcançando o teu coração e o coração da pessoa que esteja precisando de um socorro, de um refúgio, de uma mão que possa lhe dizer: venha, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe ajudar a lhe levantar, eu vou lhe ajudar a você prosseguir. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 1 de Isaías, no versículo 18, diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Eu louvo a Deus por esse princípio, louvo a Deus por essa palavra, porque nessa revelação nós sentimos o amor de Deus, nós percebemos o quanto Deus é apaixonado por nós. Deus não nos criou para ir para o inferno, Deus não nos criou para viver no pecado, Deus não nos criou para sermos engolidos pelas artimanhas de Satanás. Deus nos criou para a honra e glória sua. Deus nos criou para morarmos com Ele, para vivermos com Ele. Então esta revelação, esse princípio derruba por terra
todo e qualquer paradigma de que Deus só chama aquele que está ou que acha que está completamente certo. Eu quero dizer para você, não importa o que você fez, não importa qual for o seu pecado, não importa onde você caiu, o que importa é que hoje Deus está trazendo mais uma oportunidade para você. Eu tenho 55 anos. Eu nasci praticamente no lar evangélico. Aos 10 meses de idade, a minha mãe se converteu ao evangelho e então ela criou os filhos ali nos caminhos do Senhor, nos ensinando. Era uma vida um pouco, digamos, dificultosa, porque nós morávamos no interior e onde nós morávamos não tinha uma assistência espiritual assídua. O pastor, ele vinha uma vez por mês para entregar a Santa Ceia, e eu louvo a Deus pela vida daquele pastor. Foi através dele que a minha mãe se converteu, foi através dele que a minha mãe foi discipulada, foi ensinada, e o que ela aprendia, ela passava para os filhos. E ali nós fomos criados. Quando nós crescemos um pouquinho mais, o meu pai nos trouxe para Recife, que é onde eu moro hoje. Nos trouxe para Recife. E aqui em Recife, meu pai tinha outra religião. A minha mãe, batista, e o meu pai estava em outra religião, que era a religião do candomblé. E muitas vezes o meu pai nos levava na sexta-feira para os rituais do candomblé. E no domingo a minha mãe sempre nos levava para a igreja batista. Ou seja, nós fomos criados nessa trincheira da religião. Na sexta, eu, meus irmãos, por muitas e muitas vezes, nós íamos com meu pai para os rituais. E no domingo, para a igreja batista com minha mãe. Eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor diz: cria o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E essa criação da minha mãe, glória a Deus, aleluia, hoje nós somos frutos dessa semente que foi plantada durante a nossa vida. Com o passar do tempo, eu fui crescendo, fui estudando, e aos 20 anos eu me casei. Me casei debaixo de uma desobediência. Eu não obedeci a minha mãe, não obedeci aos conselhos do meu pastor. Eu, com 15 anos de idade, eu já fazia parte de uma igreja onde eu trabalhava em alguns departamentos. Eu fui professora de criança, fui professora de junior. Eu fui líder nos jovens de grupos de louvores. E ali eu tinha uma vida muito intensa na obra do Senhor. Mas quando eu decidi me casar debaixo dessa desobediência, as coisas começaram a mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu abrir um parêntese aqui e dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que entre luz e trevas não haverá nenhuma comunhão. Não haverá comunhão entre o ímpio e o justo. Nunca haverá comunhão quando dois não estiverem caminhando no mesmo caminho. São princípios da palavra de Deus. E hoje uma das coisas que eu mais recebo, ou reclamações, ou conselhos que eu mais recebo, são de pessoas que infringiram esse princípio da palavra de Deus. E acabaram se enveredando também por um relacionamento que não está de acordo com a palavra, que não está em comunhão com a palavra. Então tenha cuidado para não cair nessa rede, nessa armadilha do inimigo. E infelizmente eu não ouvi o meu pastor, que hoje já está na glória. Eu não ouvi a minha mãe, que também hoje já está na glória. E eu caí nessa desobediência e paguei um preço um pouco alto. Eu sempre costumo dizer, a colheita do pecado, a colheita do erro, ela é muito generosa. Se não for a misericórdia de Deus, a gente não suporta. Mas tudo bem, casei e engravidei do meu primeiro filho. Quando engravidei, eu tive um problema seríssimo. Isso está no livro, muita coisa que eu estou lhe contando aqui está no livro. Estou fazendo, lógico, um resumo. Mas eu engravidei do meu filho e eu tive pré-eclâmpsia. Eu passei 40 dias internada.
devido à situação, a minha pressão estava muito alta. E desses 40 dias, 8 dias eu fiquei na UTI. E ali eu fiz um voto ao Senhor. Eu tive medo de morrer. E eu disse a Deus que se Ele que eu não morresse naquela hora, se Ele poupasse a minha vida, eu voltaria para os pés do Senhor. Tive meu filho, ele ficou internado um bom tempo porque ele nasceu fora de época. Graças a Deus, para a glória do Senhor. Hoje é um servo do Senhor Jesus, tem 32 anos, está na igreja, é levita na igreja, mas é um homem lindo, saudável, mas eu passei por esses momentos difíceis. Então, quando eu saí da maternidade, saí com meu filho, tranquilo, saudável, eu também fiquei boa, só que um detalhe, eu esqueci do voto. No próximo ano, isso foi no ano de 88, no ano de 89, eu voltei para a maternidade, desta vez para ter o meu segundo filho, o David Micael. O primeiro é o Boris Mihail e o segundo é o David Micael. E fui ter o David. E depois que eu tive David Micael, eu também passei por outro processo muito ruim. E eu posso dizer que eu passei mais uma vez pelo Vale da Sombra da Morte. E ali, o meu filho, quando eu saí da sala de cirurgia, devido à anestesia, eu tive uma reação alérgica. E eu tive que passar toda a noite num balão de oxigênio, com falta de ar, o rosto inchado, devido àquela reação alérgica. E eu caí de novo na bobagem de fazer outro voto. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, voto é algo muito importante. A palavra do Senhor diz que se você vê que não vai cumprir, então é melhor não votar. Mas aí, eu com medo de morrer, e agora ia ter que deixar 2 filhos, né? Já tinha o primeiro que estava com 1 ano e alguns meses, e agora o outro. E aí eu fiz outro voto ao Senhor. Mas Ele poupou minha vida. Eu prometi ao Senhor que voltaria para os caminhos do Senhor. Mas saí da maternidade, fiquei bem, fiquei saudável. Meu filho lindo também saudável, mas eu esqueci do voto. E nós temos essa mania de esquecer aquilo que prometemos ao Senhor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca vai esquecer daquilo que Ele prometeu para você. Guarde isso no seu coração. Passou-se o tempo, o casamento acabou porque estava debaixo de uma desobediência. Veio a separação, veio o divórcio. Tudo que começa errado vai terminar errado e não tem como. E quando o casamento acabou, eu fiquei muito revoltada, me senti uma mulher frustrada. Agora estava com 2 filhos, bebês praticamente, ainda tomando gagal para criar. E eu decidi ir embora para minha cidade. E lá surgiu a oportunidade de eu trabalhar em rádio. Foi quando eu comecei em 1992. Eu comecei em 1990 em Recife, mas aí surgiu essa oportunidade em 92 na minha cidade e eu fui trabalhar em rádio. E ali as coisas começaram a se encaminhar de outra forma. Ao invés de eu voltar para os caminhos do Senhor, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele estava realizando na minha vida, pelas portas que Ele estava abrindo, não. Eu decidi e viver a minha vida dissolutamente. E não foi uma vida muito boa, não. Foi a partir desse momento que eu me desencaminhei completamente do Evangelho. Eu esqueci que existia uma Bíblia, eu esqueci do sacrifício de Jesus e eu fui viver a minha vida como eu costumava dizer, né? Do jeito que eu quisesse, do jeito que era para ser vivida. Eu passei minha vida inteira dentro de uma igreja, na religiosidade, na prática da religiosidade. Eu não conhecia o mundo, eu não sabia nem direito o que era um carnaval. Eu não tinha o hábito de andar em turma, em balada, mas a partir dessa minha decisão, eu fui conhecer tudo aquilo que o mundo oferece. E eu comecei a provar de tudo aquilo que eu achava que era bom para mim, que era o que eu queria, que era o que estava me fazendo feliz. E Satanás colocou na minha mente que toda maneira de amar vale a pena. E ali eu fui viver uma vida de promiscuidade, uma vida
completamente fora dos padrões da palavra. Então Satanás, ele já tinha uma legalidade na minha vida. Já haviam portas abertas. E ali ele podia deitar e rolar. Todo prato que ele me apresentava, eu ia achar maravilhoso, eu achava maravilhoso, porque eu estava vivendo exatamente o que eu queria viver. A mente ficou cauterizada. O pecado já não me importava mais. Eu não estava nem aí. Eu não ligava mais para os conselhos da minha mãe, eu não ligava para os conselhos das pessoas mais velhas, eu não dava mais atenção a ninguém. O mais importante para mim naquele momento era viver a minha vida. Era exatamente usufruir daquilo que eu não tinha usufruído no passado. Eu achava que tinha casado muito cedo, né? E aquela frase bem típica: eu perdi minha juventude, eu casei muito cedo, eu fui cuidar de menino muito cedo, e aí parece que as porteiras do mundo se abrem e você decide e viver uma vida completamente desregrada, uma vida que vai afundando gradativamente e você nem percebe. E foi assim que aconteceu comigo. E foi nesse período em que Satanás lançou a isca e eu caí. E eu escrevi uma frase aqui no meu livro, onde eu digo: ser a outra não é destino, é escolha. Eu escolhi. Eu fiz uma escolha errada. E eu quero dizer para você, eu não sei quais foram as escolhas que você fez na sua vida. Eu não sei como está o teu cenário hoje, eu não sei se você passou pelo que eu passei, mas eu quero te dizer uma coisa: antes de escolher, antes de tomar qualquer decisão na tua vida sentimental, consulta o Senhor, pergunta ao Senhor se Ele está nesse negócio, pergunta a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tem um plano para você. O Salmo 139 nos garante isso. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já havia lhe separado para algo. Eu joguei esse projeto fora. Eu cancelei esse plano na minha vida. Foi uma decisão minha. E olha que eu paguei um preço muito alto por ter tomado essa decisão errada. E foi a partir daí que eu me envolvi com uma pessoa casado, uma pessoa que tinha família, mas eu não estava nem aí, a minha mente estava muito cauterizada, eu estava muito independente, eu estava vivendo uma vida financeira muito boa, ocupava um cargo muito bom, tinha status, era bem reconhecida na minha cidade e para mim aquilo era tudo. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Tudo que nós conquistamos nesta terra, se não tiver a presença de Jesus, tudo é debalde, tudo é em vão. Por isso que eu quero te dar esse conselho. Consulte ao Senhor. Vai casar? Pergunta ao Senhor. Vai namorar? Pergunta ao Senhor. Analisa toda a situação. Olha se verdadeiramente a situação está de acordo com os princípios da palavra de Deus, que é para você não cair no engodo do diabo. Eu quero que você receba esse testemunho no seu coração, com a sua mente livre, com seu coração em paz, para que Deus possa bradar e possa estar falando com você. Então, essa é a primeira parte do meu testemunho. No próximo vídeo, você vai entender como eu me enveredei por uma situação que me levou ao fundo do poço. Eu quero orar por você nessa primeira parte. Eu quero apresentar a sua vida ao Senhor, os seus projetos, os seus planos. Eu quero clamar aos céus, que Deus desça com o espírito de sabedoria sobre você, para que você não caia na armadilha que eu caí, porque dói muito, traz muitos traumas e feridas. Entre em concordância. E Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Os seus planos, os seus projetos serão estabelecidos
pelo Senhor, pois há uma garantia na palavra que quando nós confiamos no Senhor, Ele estabelece o seu projeto, o seu plano, a sua vida. E eu digo também, por onde eu passo, que o nosso livro ele foi escrito debaixo da direção do Espírito Santo. Este livro, o qual eu estou falando para vocês, alguns detalhes do contexto, que é o meu testemunho, 7 anos de vergonha, como superei as feridas por ter sido a outra. E além da direção do Espírito Santo, esse livro foi escrito em concordância com meu esposo, o qual nós estamos casados há 16 anos, graças a Deus, e ele faz parte também do meu testemunho, ok? Então, na segunda parte, eu falei para vocês no vídeo anterior, no finalzinho, que ser amante não é destino, é escolha. Então, nós vivemos de escolha, nós escolhemos aquilo que nós queremos viver, aquilo que nós queremos passar. Infelizmente, o inimigo, ele coloca dentro do coração das pessoas, mas no meu coração ninguém manda. Mas na minha mente ninguém manda, nos meus desejos ninguém manda, manda sim. Comprovadamente, nós temos total domínio sobre os nossos sentimentos. Eu escolho a quem eu quero amar. Eu escolho por quem eu quero me apaixonar. Agora, a minha carne, não. A minha carne, a concupiscência da minha carne, ela escolhe quem ela quer. Ela escolhe porque ela vai sentir atração. Mas isso pode ser mortificado. É bom que você saiba disso. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 16, no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e siga-me. Atitude, decisão. Então a decisão é sua. Nunca reclame da sua colheita. Se você está colhendo algo que você não gostaria, você só está colhendo porque você plantou. Tudo que eu colhi de ruim, de dor, de amargura, de frustração, de vergonha, é porque eu plantei. Foi uma decisão minha. E voltando ao testemunho, naquele contexto, eu acabei conhecendo essa pessoa, me envolvi com essa pessoa, e eu quero dizer para você uma coisa. E falo isso debaixo da autoridade do Espírito Santo. Tome cuidado com quem você vai se relacionar. Tome cuidado com as propostas que vêm para você. Porque a proposta, ela sempre vai vir doce como mel. A proposta, ela sempre vai vir muito rica, muito linda, muito maquiada. E se você estiver vulnerável, você cai. Se você estiver carente, você cai. Se você não estiver em Deus, você cai. Se você não estiver vivendo no Espírito, você cai. Eu não estava mais andando no Espírito, eu não queria mais viver no Espírito, eu não queria mais saber de igreja, eu não queria mais saber de religião, eu não estava nem aí para a Bíblia. Entendeu? Então eu acabei caindo nas propostas de Satanás. E foi algo muito ruim. Foi algo que trouxe muitas situações de perigo para a minha vida. Foram noites e noites de perigo nas estradas. Foram noites dissolutas. E ali, aos poucos, a minha dignidade foi sendo jogada na lama. A minha moral foi jogada na lama. Eu não tinha mais coragem de andar de cabeça erguida. Eu não tinha mais coragem de olhar nos olhos das pessoas. Porque eu sentia a rejeição da sociedade. Eu senti na pele o que é ser rejeitada. Mas eu estava sendo rejeitada porque eu procurei. Porque eu estava vivendo uma situação fora da palavra. Ei, deixa eu dizer para você. Se você quer viver uma vida de excelência, você quer respeito, você quer honra, viva na
palavra, alinha a tua vida à palavra. E ali eu fui me envolvendo cada vez mais naquela situação, e ali veio muitas promessas, porque eu vou me separar para ficar com você, assim que meu divórcio sair a gente casa. E eu comecei a construir um castelo, mas não foi em areia, eu comecei a construir esse castelo na lama, e eu sabia que a qualquer momento aquele castelo ia desabar, porque a palavra é clara, e eu fui criada na palavra. A Bíblia diz que quando nós construímos a casa na areia, quando o vento vem, a tempestade vem, ela vai ao chão. E a qualquer momento, a minha casa, com certeza, aquele plano, aquele projeto ia para o chão. Ei, tudo que começa errado, termina errado. Tudo que começa errado não vai dar certo. Deus está falando com alguém aqui. Se você está tendo uma proposta, alguém está chegando para você, está dizendo, olha, eu vivo sob a mesma casa, mas a gente dorme em quarto separado, eu durmo no quarto da criança, e a gente não tem mais nada, já estamos separados de corpos, e porque não sei o quê. Não caia, é engodo de Satanás, é mentira. Não caia nessa armadilha, em nome de Jesus, para você não passar pelo que eu passei. Deus está bradando, Ele está falando, Ele está te chamando a atenção, porque Ele te ama, porque Ele é misericordioso na sua vida. Então não caia. Eu caí nas lábias, não estou me vitimizando, eu quero que vocês entendam isso, porque numa situação de adultério, a culpa são dos dois. Os dois têm culpa, porque são dois adultos, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Então se cai na armadilha, cai porque quer cair. Escolheu, tem liberdade de escolha, e escolheu viver o errado. Eu escolhi viver o errado. A Bíblia diz, há caminhos que parecem bons, mas o seu final é de morte. Deus está falando. Eu achava que aquele caminho, era um maravilhoso, era o caminho que eu queria para a minha vida. Eu chegava ao ponto de dizer para as minhas amigas, eu agora estou vivendo o melhor momento da minha vida. Deixa que Satanás aprontou, armou, e eu caí. E aquele momento que eu achava que era um caminho bom, era um caminho doce de mel, terminou em fel, terminou em muita amargura, muita tristeza, muita raiz na minha alma. Muitos traumas no meu subconsciente. Você sabe o que é você ser rejeitado pela família? Você sabe o que é seus filhos ser xingado disso e daquilo? Você sabe o que é a sua mãe chegar para te dar um conselho e você dizer, mãe, a senhora está ultrapassada. Mãe, nós somos modernos. Mãe, a vida agora é essa. O importante é ser feliz, porque toda maneira de amar vale a pena. E esse era o meu relatório diariamente. Eu não admitia que as pessoas me chamassem a atenção. Pessoas amadas, pessoas que eu amava e eu sabia que me amava, me chamavam a atenção. Pessoas que vinham na minha casa, iam no meu emprego para me dar conselho, e eu escutava e eu só dizia, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mesmo sabendo que do outro lado alguém estava sofrendo, mesmo tendo consciência, porque ninguém faz nada inconsciente. Quando você entra nessa situação, você entra consciente, você entra sabendo que você está destruindo vidas, destruindo famílias. E Deus cobra. A semeadura é certa. A lei da semeadura existe. E há uma colheita. E eu vou repetir para você. Disse no primeiro vídeo, vou dizer nesse vídeo. A colheita do pecado é generosa. Mas Deus não perdoa, mas Deus não é misericordioso. Deus perdoa, é misericordioso. Deus lava no seu sangue carmesim. Deus pega o teu passado podre e imundo, como eu li aqui, como tem aqui em Isaías também. Lava e joga no mar do esquecimento. Tudo isso ele faz, mas a colheita vem. As consequências vêm. E as consequências já estavam sendo preparadas. Mas eu preferi a boa vida, eu preferi dar evasão à minha carne, eu preferi trilhar aquele caminho, e que para muitos, eu louvo a Deus, porque a misericórdia dele me alcançou. Mas para muitos não tem volta. Quantas tragédias nós estamos vendo aí por causa de triângulos amorosos. Quantas pessoas hoje poderiam estar bem na sua vida, vivendo
projetando, sonhando, planejando, realizando seus sonhos, mas já estão mortas porque se envolveram em uma situação como essa. Deus está bradando, Deus está falando. Sabe por que Deus está fazendo isso? Ele falou ao meu coração, dentro das minhas igrejas. Tem muitas pessoas que estão passando por isso. É dentro da igreja, não é lá fora não. Esse livro foi escrito para crente. E tem pessoas não crentes que estão lendo e estão entrando em contato comigo e dizendo assim: pastora, o seu livro está me trazendo uma nova consciência, o seu livro está me tratando, o seu livro está fazendo com que eu me perdoe, o seu livro está fazendo com que eu saia do caminho errado. E eu quero dizer para você que este livro ele está todo em linha com a palavra. Quase todos os parágrafos têm versículos, têm referências bíblicas. Eu não peguei o livro e escrevi assim de qualquer maneira, não. Meu esposo é testemunha. As madrugadas que nós ficamos acordados, eu terminava um capítulo, eu lia para ele, mostrava para ele o tema, foi ele quem escolheu, junto comigo, entendeu? Então não foi um livro escrito, vai escrever para aparecer. É muito linda uma história dessa para a gente aparecer. Ou eu não sabia das consequências que isso poderia trazer para mim, para minha família, para o meu casamento. Lógico que eu sabia e eu apresentei a Deus. Eu disse: Deus, esse negócio aí é forte. Esse negócio pode me trazer problemas. E Deus disse: fique tranquila, porque eu preciso que dentro das minhas igrejas saibam que eu ainda sou Deus, que curo, que liberto e que restauro. Pasmem. Depois que eu escrevi este livro, eu estou no quarto lote, estou entrando para o quarto lote. Muitas pessoas já leram esse livro. Para a honra e glória do meu Senhor, todas têm dado testemunho do que Deus tem feito dentro da sua alma. Eu tenho recebido muitos relatórios de pessoas que estão dentro da igreja, estão no louvor. Eu recebi um relatório que me deixou impactada. Pastora, eu sou do louvor, meu marido é do louvor, mas eu me apaixonei por um menino que toca no louvor. E agora, resultado, nós caímos e eu estou grávida dele dentro da igreja. Ai, pastor, isso é escândalo. Tá falando isso para escandalizar? Não, estou falando para abrir seus olhos, porque é dentro da igreja que as coisas estão acontecendo. Eu tenho muitos testemunhos de mulheres que estão se enveredando por esse caminho dentro das igrejas. Falsos profetas nos púlpitos, desmanchando o casamento. Falsos líderes dentro da igreja, travestidos de ovelhas, mas estão lá derrubando a igreja, tentando derrubar a noiva de Cristo. Deus está trazendo um alerta através dessa palavra. Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para o crente, essa palavra é para a noiva de Cristo. Eu não vigiei, eu caí naquele engodo de Satanás. Eu conheci a palavra, eu fui criada na palavra. Eu com 12 anos de idade, eu estava descendo as águas. Com 9 anos, eu estava sendo batizada no Espírito Santo. Eu criança, com 5 anos, Deus já estava nos usando em sonhos e revelações. Mas Satanás veio, lançou a rede, lançou o seu dardo inflamado. Eu não vigiei e caí. E muitos estão caindo, muitas estão enganadas. Deus está falando, Deus está bradando. Tem muitas pessoas que estão sendo iludidas. Pare de se iludir. Isso é falácia. Essa pessoa chega para você com um sapatinho de lã, com uma vozinha, né? Uma vozinha suave, lhe dando cantadas, lhe seduzindo. Cuidado com o espírito da sedução. Eu falo isso no livro. O espírito da sedução é implacável. O espírito da sedução não vem de Deus, é do diabo. A Bíblia fala sobre isso, que nós devemos vigiar com o espírito da lascívia, da sedução, da prostituição. Nós temos que estar vigilantes, porque Satanás está usando aí os falsos profetas para roubar, para matar e para destruir. Deus está falando. Entendam isso pelo Espírito Santo da aliança. Compreendam o que Deus está falando. Deus quer uma igreja linda, maravilhosa, uma noiva pura. A Bíblia diz que Ele vem buscar a sua noiva imaculada, sem manchas. Por isso que Deus está bradando.
E quando eles vão chegar para você, eles não vão chegar lhe agredindo, eles não vão chegar lhe dizendo, mas tu tá feia, mas tu tá gorda, mas tu tá magra, mas tu tá isso, tá aquilo. Não, eles vão chegar com a sua vozinha de sedução, eles vão chegar com presentinhos. Satanás soube como me derrubar e eu não vigiei. Satanás sabe o que você gosta. Eu acho interessante porque o meu esposo, ele dá um testemunho muito tremendo. E ele disse que um dia Satanás se apresentou para ele, numa madrugada, literalmente, viu? Literalmente, usando uma pessoa. Literalmente usando uma pessoa. E chegou para ele e disse assim, eu sei que tu gosta de mulheres, eu sei que tu gosta de dinheiro, eu sei que tu gosta de carrões, vamos fazer um pacto. Você está entendendo como é que funciona? Satanás sabe o que você gosta. Satanás sabe como ele seduzir. E ele vai usar essa pessoa aí na área que você é frágil, está vulnerável, é na carência. Ai, pastora, eu estou tão carente, meu marido me deixou, faz não sei quanto tempo que eu não tenho uma relação. Aí ele vai usar você nessa área. Ele vai tentar lhe seduzir nessa área. Ah, mas você é uma mulher vaidosa, é um homem vaidoso, aí gosta de coisas boas, carrões, perfumes importados, né? Coisa e tal. Ele vai nessa isca, ele vai lançar essa isca. Entenda o que Deus está falando com você. Eu caí nos engodos de Satanás porque Satanás conhecia meus gostos. Satanás sabia o que eu queria. Porque a minha mente não estava mais em Deus, mas se a sua mente estiver em Deus, vai estar guardada em Deus, vai estar blindada. Você não será seduzido na autoridade do nome de Jesus. Eu me deixei levar. Eu achava, ali eu estava me sentindo, né? A última cocada do pedaço, a última Coca-Cola do deserto, né? Como a gente costuma dizer. Eu estava me sentindo. Mas eu não... escute isso. Eu não tinha visão de futuro. E eu louvo a Deus por esse vídeo estar chegando a você. Porque Deus está te dando agora uma visão de futuro. Você está nesse cenário. Você está vivendo essa situação. Os seus olhos só enxergam isso aqui. Mas o teu Deus já está no futuro. Se eu tivesse tido a visão de Deus, eu não teria passado por tantas humilhações, por tantas opressões, por tantas coisas ruins. Como foi ruim. Como a colheita foi generosa. E Deus continua falando com você. Ei, se você está se enveredando por esse caminho, se Satanás está usando alguém para te seduzir, está usando aí esse homem que é casado, que tem família, mas que está dizendo que está separado de cama e que está dormindo no quarto do filho, é mentira de Satanás. A conversa vai ser sempre essa e vice-versa, viu? Isso serve para os dois. Tem mulheres aí com aquele papinho, né? Aquele papinho, aquela vozinha de fulaninha, não sei o que, coisa e tal, tentando seduzir o homem casado. Tentando seduzir um homem que está estabilizado. Quantos exemplos nós estamos vendo? Quantas pessoas estão com os seus casamentos destruídos? Eu estava assistindo por esses dias um documentário. Eu fiquei de coração partido. Um homem íntegro, um homem que estava cuidando da sua família. Aí vem um Satanás e envia um instrumento do inferno para seduzir a esposa dele. E ainda caluniar o pobre daquele homem. Passou aí para todo mundo ver na televisão. O homem ficou preso, 11 meses preso por causa de calúnia. Está entendendo o que é que Satanás faz? Ele está de olho na sua família. Ei, homem. Ei, você que está de olho aí na mulher do vizinho. Você que está de olho aí na irmãzinha do louvor. Você que está de olho aí tentando seduzir aquilo que não é seu. É adultério. Jesus disse que apenas com o olho você já adultera. Você que passa a noite aí na pornografia, na internet, é adultério. Você está em adultério. Desça, peça perdão a Deus. Se consagre, clame pelo sangue de Jesus, porque a tua família é sagrada. O teu leito é sagrado. Deus está bradando porque Deus não quer ver família destruída, filhos traumatizados. Deus quer que você alinhe-se a palavra, porque a tua família é de Deus. Se eu tivesse atentado para os conselhos dos meus pastores, da minha mãe,
eu não teria entrado nessa situação. Se eu tivesse ao menos um segundo do temor de Deus, eu não teria caído nos engodos de Satanás. E tenho certeza que o cidadão também não teria, não. Mas estavam todos dois com a mente cauterizada, cega pela prostituição, pela concupiscência da carne. O desejo da carne é rápido, é só 1 minuto de prazer que pode destruir um casamento de anos e anos. Meu Deus, estás entendendo? É muito forte. Eu quero orar por você nesta segunda parte do testemunho, porque você vai passar para o terceiro vídeo, para você entender o que aconteceu. E eu quero estar orando, clamando aos céus, para você não cair. O espírito da lascívia e da sedução não lhe destruir, não lhe derrubar. E Deus está falando mais. Cuidado com as roupas que você anda. Cuidado com as roupas que você está vestindo na igreja. Porque Satanás está entrando muito por essa porta. Essa porta da lascívia. Essa porta da sensualidade. Meninas de Deus, meninas que têm o Espírito Santo, mas vão para a igreja parecendo uma Jezabel. Ai, meu Deus, já entrou em uso e costume agora. Estou falando. Aquilo que o Espírito Santo está colocando. Que negócio é esse? Está no louvor, bota umas calças arrochadas que o pobre do irmão tem que passar o dia todo, o culto todinho de olho fechado para não pecar. Pare também de estar tentando os irmãos. Se vista decentemente, como manda a palavra. Vista uma roupa decente que não provoque sensualidade, que não provoque o pobre dos irmãos da igreja. As irmãs botam uma saia de 2 palmos, senta no primeiro banco, aí pensa que a Bíblia é mulambo, ainda bota a Bíblia na perna para tentar cobrir. Ei, não é por aí não. Deus está falando, e se Deus manda falar, eu falo. Eu só não falo que Deus não manda falar. É a visão que Deus nos mostra, que tem derrubado muitos pastores, tem derrubado os irmãos da igreja. Também as mulheres têm que aprender a se comportar, a se vestir. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Há uma promiscuidade sem limite. Nesse carnaval teve bloco de mulher nua. Blocos inteiros, mulheres nuas, para lá e para cá. Vocês estão entendendo o que é que Satanás está fazendo? Satanás está tentando colocar na mente do homem que tudo é normal, que tudo é natural. Vamos viver no Monise, porque está tudo normal. É mentira de Satanás. Tem regra, tem limite, tem lei, tem princípio. E a igreja não pode se misturar. A igreja não pode ser cúmplice dessa desgraça que Satanás está... Eu quero estar entrando no terceiro vídeo. E eu quero falar sobre a amante e os demônios da opressão. É isso mesmo. Essa situação de adultério, de pecado, de prostituição, de lascívia, de sensualidade, ela sempre vem carregada de outros demônios. E um dos demônios que vem mesmo, mas vem para derrubar, vem para ferir, é o da opressão. E talvez você saiba, mas quem já viveu essa situação, como eu vivi, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que, verdadeiramente, em Eclesiastes 7:7, parte A, verdadeiramente que a opressão faz endoidecer o sábio. Ou seja, quando você está envolvida nessa situação e o espírito da opressão vem junto, ele rouba a sua razão também. Ele começa a trabalhar na sua mente para instalar, eu poderia dizer isso com toda certeza, o espírito de loucura. E quando você vive uma situação dessa, é uma situação, gente, tão terrível, é um emaranhado do inferno. Você fica preso, você fica amarrado em todas as áreas da sua vida. Você perde o raciocínio, você perde completamente a sua razão, você perde a dignidade, o seu caráter fica imaculado, você perde a sua personalidade, você perde a sua identidade. Eu perdi a minha identidade em Deus.
Eu não sabia mais que Deus me chamou para ser filha. Eu não tinha mais identidade de filha. Eu agora era uma folha seca. O vento estava me empurrando para onde ele queria. Eu não tinha mais noção das coisas. Eu perdi a noção do perigo. Eu perdi a noção de uma consciência limpa. Eu perdi a noção do pecado. Eu perdi a noção do que é viver em família, do que é cuidar de filhos. Eu perdi a noção de muita coisa. A situação começou a me embaraçar em todas as áreas da minha vida. Financeiramente, no trabalho, eu não estava mais rendendo mais no trabalho. Era uma mentira atrás da outra, para tentar uma fuga, para tentar viajar. Era sempre uma mentira em cima da outra. Era atestado médico. Entendeu? Porque a Bíblia diz que um abismo sempre vai chamar outro abismo. E vem aquela paranoia, aquela loucura de você achar de que você não pode perder. Ah, você está na situação, a pessoa te alimentando, cheia, né? Te enchendo de promessas. Ah, não se preocupe não, porque tal ano o divórcio sai, a gente casa. Ah, não se preocupe não, porque é isso, porque é aquilo. Ou seja, vai se construindo um projeto no nada, ao léu. E era o que estava acontecendo comigo. E quando eu me sentia ameaçada, porque nessas situações, em vários momentos você se sente ameaçada. Primeiro, porque a pessoa não se sente na obrigação nenhuma de te dar assistência. Em nenhum sentido. Nem financeiro, nem emocional, nem espiritual, em nada. A pessoa, ou seja, aquela pessoa não tem obrigação de cuidar de você, porque se Deus te dá um marido, Deus te dá para ele cuidar de você, para ele lhe amar, para lhe respeitar. E esse é o sonho de toda mulher. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está achando, você estiver numa situação da qual eu estive, se você está se identificando com esse testemunho, onde eu fui durante 7 anos da minha vida a outra. Então, se você está se identificando com esse testemunho, se você está vivendo nessa situação, eu quero te dizer uma coisa que não vai lhe agradar muito, não. Mas também eu não estou aqui para agradar você. Eu estou aqui para te falar uma verdade. E a Bíblia diz que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Então, eu estou te falando uma verdade para que você seja liberta. Se você está nesse contexto, dessa pessoa está te enrolando, essa pessoa está dizendo para você, não se preocupa não, porque nós vamos ficar juntos, porque breve essa situação vai ser resolvida, porque isso vai sair em cartório logo, vai sair divórcio, e eu vou vir morar aqui com você de vez, eu não vou ser mais visita, eu não vou estar vindo apenas para entrar e sair. Ei, abra seus olhos, abra seus olhos. Eu passei 7 anos. Não foram 7 dias, foram 7 anos nesse engano. Então, abra seus olhos. Entendeu? Deus está falando com alguém. Não perca seu tempo, não perca a sua vida, não perca a sua dignidade, não perca a sua identidade por falsas promessas. O único que te faz promessas e nunca vai falhar é o teu Deus. E as promessas que ele fez para você, de te dar uma família, de te dar um homem que vai te respeitar, cuidar de você, ainda está de pé. Então larga aquilo que não é teu. Ai, pastora, mas eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu também não tinha, não. Eu não tinha força, eu não tinha coragem, eu não tinha vontade. Eu queria mostrar para a sociedade, eu queria mostrar para a minha família que eu ia conseguir, que isso é uma coisa do inferno que Satanás coloca na sua mente, como colocou na minha. E eu estava pronta para ir até as últimas consequências. E fui. Mas quebrei a cara. Foi terrível. Resultado. Naquela ansiedade, naquele desejo de resolver a situação, eu fui bater numa cartomante. Porque quando você está nessa situação,
Você não quer saber das consequências. Você quer resolver. Você quer que a coisa se encaminhe. Você quer ver o final feliz acontecer. Entendeu? E eu fui bater numa cartomante. Passei 4 horas sentada numa mesa, cara a cara com ela. E ali, blá, 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 né? Porque o diabo é assim, ele começa a te envolver, aí vai contando, o passado, ele começa já contando o que aconteceu no ventre da tua mãe. Aí fala de toda a tua trajetória, ali muitas coisas coincidem, que é para você ganhar a confiança e a credibilidade, não é isso? Aí ele vai contando, porque quando você era criança aconteceu isso, quando você era jovem aconteceu isso, e porque não sei o que, porque não sei o que, não sei o que. E foi contando toda a minha história, e eu assim, abismada, acreditando em tudo. Porque quando a gente está sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, nós somos enganados mesmo, viu? Porque a mente está fechada, a mente está cauterizada, a mente está cega pelas coisas de Deus. As coisas de Deus, fica longe. E foi o que aconteceu comigo. E escute agora o que eu vou lhe dizer. Eu passei 4 horas na casa daquela mulher, uma mulher com uma aparência muito, muito opressiva, uma casa muito opressiva, um ambiente opressivo. E eu fico pensando assim, interessante, essas pessoas fazem isso para resolver a vida das outras. E a delas é uma desgraça. São todas oprimidas, é uma bagunça, uma miséria, mas deixa isso para lá. Eu só sei de uma coisa, meus queridos. Quando eu saí daquele ambiente, quando eu pisei fora daquele ambiente, sabe o que aconteceu? Um espírito de opressão tomou conta da minha mente, da minha alma. A partir daquele dia, eu chorava dia e noite. As pessoas me achavam na rua, eu chorando. Eu ia trabalhar chorando. Eu chegava para trabalhar e eu tinha que estar bem para trabalhar, porque eu trabalhava com a voz e eu precisava passar uma alegria para os meus ouvintes. Você já imaginou? E todas as vezes que eu ligava o microfone era um peso. Era uma angústia e eu tinha que fingir que estava tudo bem. Mas as pessoas percebiam. Muitas ligavam e diziam assim, você está triste hoje? O que é que está acontecendo? Não, não é nada não. Muitas vezes a minha chefe entrava no estúdio e me pegava chorando. Aí dizia, já está chorando de novo? O que foi dessa vez? Aí eu começava a inventar mentiras. Estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, estou com dor de dente, estou com isso, estou com aquilo. Tudo mentira. Era o espírito da opressão espremendo a minha alma. Não sei se você já sentiu isso. Eu espero que você nunca tenha sentido, eu espero você nunca sentir. Mas a partir do dia que eu saí da casa daquela mulher, esse espírito do inferno se instalou na minha alma. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. Quando ela diz que nós não devemos procurar essas coisas. Isso não tem parte com Deus. A Bíblia diz que os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Só quem pode revelar a tua vida, só quem pode trazer algo para o teu futuro, é o teu Deus. Esse sim, pelo Espírito Santo da Aliança, ele tem autoridade de te chamar a atenção, de te alertar com relação ao teu futuro, de trazer uma visão, um sonho e uma revelação. Somente o Espírito Santo da Aliança. O que passa disso é maligno. E eu lembro que naquela opressão, uma tarde, eu estava numa festa, no aniversário de uma amiga. Era mais ou menos 3 horas da tarde, era um dia de domingo. Mas eu estava tão oprimida, eu conto isso no livro. Eu estava tão oprimida que eu não comi nada, não almocei e comecei a chorar. Me levantei, fui embora para minha casa. Cheguei em casa, me deitei, me tranquei e chorei. Deu meia-noite eu estava chorando. E aí meus filhos começaram a se preocupar e foram chamar uma pessoa da minha confiança para me levar para o hospital. E eu cheguei no hospital, mais de meia-noite, chorando.
Não tinha dor de nada, não tinha dor de cabeça, não tinha dor nenhuma. Era só opressão. A opressão é muito sério. É um demônio terrível. Ele espreme a tua alma. Ele angustia o teu espírito. Ele tem o poder de roubar a alegria. E ali eu fui medicada, passei a noite medicada, mas aquela opressão continuava em mim. E a situação continuava, as promessas continuavam. Ah, vai ser diferente, porque isso já ia para mais de 5 anos. E nessa pisadinha só de promessas. Enquanto isso, o outro lado também sofria, porque era uma vida que estava sendo arruinada. As famílias sofriam, todo mundo sofria. Minha mãe sofria, meus filhos sofriam por causa daquela situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entra numa situação dessa, você envolve toda a família. O diabo põe na mente da gente que não. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Muitas vezes minha mãe chegava e dizia: filha, saia dessa situação. Você vai quebrar a cara. Ela usava muito essa expressão. E um dia eu cheguei para ela e disse: mãe, entenda uma coisa, cara foi feita para quebrar mesmo. Olha a expressão que eu usei. E eu me arrependi até a alma quando a ficha caiu, né? E pedi perdão a ela. Porque conselho de mãe vem do céu. Honra teu pai e a tua mãe. Mas quando a gente está nessa situação, pai e mãe, eles nem existem. É verdade? Ah, são quadrados, são velhos, são ultrapassados. Honra teu pai e a tua mãe, Deus está falando, para que os teus dias se prolonguem na terra. É o único mandamento com promessa. E eu, em desobediência, fui tocando para frente, fui empurrando com a barriga, e sai hoje, não sai amanhã, e o divórcio sai, não sai, coisa e tal, e as visitas continuavam, as noitadas, os livramentos que Deus me dava nas estradas, por muitas vezes, eu chegava em casa, como eu já falei, eu chegava em casa, minha mãe estava orando, clamando ao Senhor, e através de suas orações, Deus me deu muitos livros. Eu creio que Deus fará coisas maravilhosas na sua vida através destas revelações que o Senhor está trazendo até você. E eu quero falar nessa quarta parte, gente, de algo muito, mas muito importante para a sua vida. É algo que as pessoas não atinam, acham que não existem, ignoram. Sabia que o reino espiritual é ignorado por muitas pessoas, até por crentes. Quando a Bíblia nos alerta, a Bíblia nos fala das batalhas no reino espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Efésios, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes no dia, né, no dia do ataque, no dia que o dardo inflamado vier, no dia que a seta vier, porque a sua luta não é contra a carne, mas é contra principados, é contra potestades do ar. Essa é uma batalha que se dá no reino espiritual. E essa batalha do reino espiritual é com demônios. Eu quero falar da amante e o demônio da pombagira. Esse nome não está na Bíblia, não. Eu, pelo menos, nunca achei, não. Eu creio que esse nome aí foi registrado no cartório lá do inferno de Satanás, né? Mas ele é real. Quando você está envolvido numa situação de pecado, quando você está envolvido com a pornografia, com a fornicação, com a prostituição, com o adultério, então você está completamente vulnerável a demônios. E a palavra do Senhor diz, eu já li aqui, aliás, quero ler para você aqui, a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, olha que coisa tremenda, o vosso adversário anda ao derredor, bramando como um leão,
buscando a quem possa tragar. Entendeu? Entendeu? Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Eu quero que você compreenda isso pelo Espírito Santo da Aliança, essa revelação. É a Bíblia que está dizendo: Ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Ele não está ao derredor daqueles que já pertencem a Ele, não. Ele está ao derredor daquele que é de Cristo, daquele que está lavado no sangue de Jesus, daquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, procurando tragar, destruir, roubar. Então, quando você abre uma legalidade na pornografia, na sensualidade, na lascívia, na prostituição, ele entra. Ele não vai bater, pedir licença, não. Ele vai entrar. E ele vai entrar para tentar roubar, matar e destruir. É real. Então, quando você está numa situação de adultério, você está vulnerável a esses demônios, que eles mesmos se denominam, que são os demônios da pombagira. Então, eu quero que você entenda o que aconteceu comigo. Uma certa noite, apesar de eu estar envolvida ali naquela situação, né, de ter um relacionamento, se é que se pode chamar disso, eu tinha também minha liberdade. Eu saía para onde eu queria, eu saía com quem eu queria, eu ia para as baladas, eu ia para as noitadas, eu ia para shows, eu ia para carnaval fora de época. Então, eu tinha minha liberdade, porque eu não tinha ninguém para me prender em casa. Era uma situação que não é feito o marido, que quando você tem seu marido, então se você vai na padaria, você tem que dizer a seu marido: marido, eu vou na padaria. Você que tem sua esposa, você tem que dar satisfação a ela. Você tem que dizer: esposa, eu vou ali na padaria, vou comprar leite. Ah, mas eu não devo satisfação a ninguém. Deve sim. Você deve satisfação a seu marido marido deve satisfação a você. Porque a Bíblia diz que quando a gente casa, nós passamos a ser uma só carne. Então, quem tem que haver o quê? Concordância. A Bíblia diz: andarão dois juntos, se não houver concordância. Isso é muito simples de se aprender. Entendeu? Então, eu não tinha marido. Eu tinha uma pessoa, mas não era marido. Era marido dos outros. Então eu não tinha que estar dando satisfação, como também ele também nunca tinha que estar me dando satisfação. E eu tinha minha liberdade. E em uma dessas noitadas eu me arrumei e fui para uma balada, sozinha. Eu andava sozinha também, gostava de andar só, me achava muito independente. Aí, quando eu cheguei nessa balada, que eu entrei, eu conto isso no livro. Eu sentei lá numa mesa, botei minha bolsa, um cidadão, inclusive de uma certa posição lá na minha cidade, veio, se aproximou e pediu licença e sentou perto de mim. Sentou na mesma mesa. E ele disse assim: tudo bem, Osana? Eu disse: tudo bem. E ele disse: eu queria te falar uma coisa. Posso? Eu disse: pode. Ele disse: você sabe quem foi que entrou com você nesse lugar? Eu disse: não, eu entrei só. Ele disse: não, você não entrou só. Quando você entrou aqui, eu vi a pombagira do seu lado. Gente, vocês não imaginam como a minha cabeça ficou naquele dia. E depois eu descobri que aquele cidadão também era, tipo, pai de santo, essas coisas. Mexia com essas coisas. E quando ele disse isso, o meu chão desabou. O meu mundo caiu. É como se a ficha balançou na cabeça e começou a cair. Imediatamente eu disse: meu Deus. Eu disse no meu coração, eu disse: meu Deus. Porque eu sabia quem era a pombagira. E eu também sabia quem era o Espírito Santo. Eu conhecia a palavra. Talvez se eu não tivesse conhecimento da palavra, aquele alerta não tivesse me chocado tanto, não tivesse me impactado tanto. Mas como conhecedora da palavra, imediatamente o Espírito Santo já começou a bradar na minha mente. E eu disse para mim mesma, eu disse: meu Deus, que decadência. E eu me levantei, peguei minha bolsa e fui embora.
Comecei a chorar já do meio do caminho. Porque aquilo ali começou um turbilhão na minha mente. Eu disse, meu Deus, eu conheço a tua palavra, eu conheço o teu Espírito, eu tive tantas intimidades contigo, eu tive tanta convivência contigo, aí veio aquele filme na minha mente. E eu chegar nessa decadência da pessoa dizer que quem estava do meu lado era uma pombagira. E eu cheguei em casa, eu morava no primeiro andar, eu subi ali já muito tarde da noite, eu creio que já umas 3 da madrugada. Eu subi ali e comecei a chorar, já entrei chorando, desesperada. E eu corri para o espelho, tinha um espelho grande na minha casa, e eu me olhei naquele espelho e eu não me vi. Ali eu vi um bicho na minha frente. Eu vi um trapo, um mulambo, uma coisa do outro mundo, um zumbi literalmente. E ali eu me desesperei. Eu não sei se ali foi uma visão na minha mente que projetou no espelho, mas eu vi literalmente um mulambo. Eu parecia um bicho, um monstro, estava horrível. E eu disse, e ali eu me desesperei, comecei a chorar. E me joguei ali no chão, minha mãe acordou, meus filhos acordaram, eles ainda eram adolescentes. E eu comecei a chorar, e ali eu bradei e eu gritei. Eu disse, Deus, se eu ainda sirvo para alguma coisa na tua obra, muda a minha história. E ali eu fiz um voto ao Senhor. Eu disse, Deus, se tu mudar a minha história, só vai tocar no meu corpo o homem que tu preparar para me honrar como esposa. Eita, voto difícil. Eu já tinha feito 2 votos e não havia honrado. Eu sofri um acidente. Eu caí de uma altura, acho que de 3 metros, eu não lembro bem. E eu bati com a cabeça numa viga e eu tive traumatismo craniano. Enquanto isso foi antes, bem antes. Enquanto eu fui levada para o hospital, eu tinha uns lapsos de memória, porque eu fiquei desacordada a maior parte do tempo. Mas quando eu tinha uns lapsozinhos de memória, eu dizia, Deus não me leve, porque eu não estou preparada. Mas ali também eu não quis fazer um voto ao Senhor, porque eu fiquei com medo de não cumprir. Mas naquela madrugada, eu fiz aquele voto ao Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ouve quando você faz um voto. E Deus sabe quando você vai cumprir. Ele sondou o meu coração. E Ele honrou o meu voto. E a partir daquela madrugada, eu entrei ali num processo de libertação. Minha mãe chorava de um lado, eu chorava do outro. E ali eu jogada no chão, desesperada. Depois tomei um banho de cabeça. E continuei clamando, e continuei chamando Jesus, venha cá, Jesus, eu te quero. Jesus, eu quero mudar a minha vida. Jesus, eu quero mudar a minha história. Eu sei que foi um reboliço tão grande dentro da minha casa. Eu tinha uns biscuits de vidro, e aquelas coisinhas começaram a estourar, começaram a quebrar. E, olha, foi uma coisa assim muito sobrenatural, que é para quem crê. Foi um negócio assim tremendo. Deu 7 horas da manhã, eu jogada no chão, clamando e dizendo, Deus, eu quero a tua vida em mim, eu quero mudança, eu quero mudar. E a partir daquele dia, Deus começou a mudar a minha história. A partir daquele dia, Deus, através daquele voto, através daquela confissão, através daquele quebrantamento, Deus começou a mudar a minha vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa qual foi o seu pecado. Muitas pessoas querem separar pecados, né? Querem denominar pecados, pecadinho, pecadão, pecado grande, pecado cabeludo. Não existe isso. O pecado do adultério é o mesmo pecado da mentira. O pecado da prostituição é o mesmo pecado da omissão. Então, diante do Senhor, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, todos nós carecemos desse perdão.
A Bíblia diz que quando você confessa e deixa, atente para o detalhe, porque tem pessoas que só lê a primeira parte. Quando você confessa e deixa, aí você alcança a misericórdia. Mas aí vem um problemão. Cadê força para deixar? Cadê força para deixar? Só os céus é quem pode derramar essa força sobre você. A partir daquele dia houve um reboliço muito grande na minha vida. Houve um reboliço na vida do cidadão. Mesmo a gente, no decorrer da situação, por ele ter sido também criado no Evangelho, por ele ter pelo menos uma noção do que era ser crente, a família crente também, toda crente, a minha toda crente. Então, por algumas questões, juntos, às vezes, nós íamos a algumas igrejas, nós procurávamos tentar se firmar em alguma igreja, tivemos apoio de pastores, pasmem, pois é, tivemos, não vou mentir, tivemos apoio de pastores, entendeu? Isso é um perigo, é uma faca de dois gumes, e eu digo apoio assim, na relação de incentivar, coisa e tal. Também não tivemos apoio de outros, muitos não deram apoio nenhum, mas mesmo assim, de vez em quando a gente ia para uma igreja aqui, outra igreja ali, um evento aqui, um evento ali, entendeu? Mas depois desse episódio, Deus começou a tratar, Deus começou a trabalhar. E nós estivemos pela última vez em um evento muito grande, uma conferência muito grande, e fomos até junto com outros pastores, eu conto isso no livro. Um detalhe, eu não cito nomes no livro, por uma questão de ética, eu não cito nomes, ok? Que as pessoas ficam curiosas para saber quem é, não sei quem, não sei o quê. Eu não cito nomes, quem me conhece sabe quem era, quem conhece a pessoa sabe quem é. Então, e a partir desse evento, Deus cortou literalmente aquela corrente. A partir desse evento, quando nós voltamos para casa, a partir daquele dia, Deus cortou literalmente a corrente do adultério em nossas vidas, na minha vida. Né? Ali houve outras questões que eu não vou entrar no mérito, está no livro. Houve outras questões, ele tomou outro caminho. E eu comecei a me enveredar pelo caminho que Deus estava me direcionando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você confessou, se você se arrependeu e se você deixou, a partir de hoje, Deus vai lhe direcionar por outro caminho. Deus vai lhe direcionar para o destino que Ele preparou para você. E você vai ver quanta coisa vai mudar na sua vida. Tem pessoas que querem mudança, querem que Deus faça mudança. Tem pessoas que ficam, Deus tem que mudar isso na minha vida. Deus tem que tirar isso do lugar. Deus tem que soprar aqui, tem que soprar ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mudança tem que começar em você. Quando Deus vê o seu interesse de querer a vida que Ele preparou, tenha certeza que Deus vai fazer, como Ele diz na sua palavra. Efésios 3:20, Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou pensando. É promessa e se cumpre. E creia, Deus trouxe você a esse testemunho para dizer para você que nada está perdido. E que se você quiser, a partir de agora, a sua vida já começa a mudar. Eu sei que dali, Deus começou a me tratar, Deus começou a trabalhar, Deus começou a soprar vento, e as coisas começaram a se encaminharem de maneira diferentes. Só tinha um detalhe, a dor ainda estava na minha alma, a ferida ainda estava na minha alma. E aquela ferida me doía muito, porque eu estava ainda envergonhada, eu não tinha coragem de andar de cabeça erguida, eu não olhava nos olhos das pessoas, eu não estava mais,
Eu não ia mais a eventos porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de andar nas igrejas porque muitas igrejas me olhavam assim atravessada. É normal, é natural. Também nunca reclamei disso porque a culpa era minha. Muitas pessoas se levantavam nos púlpitos para profetizar para mim, entendeu? Para me chamar a atenção, para me exortar. Eu sofri muito isso nas igrejas. Pessoas do púlpito me exortavam e a igreja toda sabia que era muito. Esse aqui é o meu marido, o pastor Valdênio, e ele vai estar participando comigo aqui desse vídeo porque ele faz parte dessa história. Ele foi a pessoa que Deus preparou para nos honrar e você vai saber disso. Então, depois de toda aquela situação que eu passei, depois da libertação daquele espírito maligno da pombagira, pastor, o senhor costuma dizer que quando você vivia no mundo, né, vivia lá nas baladas, nas loucuras, você não tinha uma pombagira, tinha um pombal. Ele sempre costuma dizer isso, porque o pastor Valdênio também tem uma história tremenda de libertação, de cura interior. É um homem que já passou por muitas situações difíceis na vida, foi alcoólatra. Foi alcoólatra durante muito tempo, 40 anos, 30 anos, muito tempo. Começou a beber com 10 anos, mas Deus também o libertou para a honra e glória dele, libertou da prostituição. É um homem bonitão, né? Aí as mulheres ficavam tudo querendo o bonitão, mas Deus também libertou ele, e tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois que eu passei por aquele processo da libertação dos demônios, eu fiquei com uma ferida na minha alma. Era uma ferida que doía muito ainda, eu fiquei com traumas na minha alma, fiquei com aqueles traumas da rejeição, da vergonha. Como eu falei no vídeo anterior, eu tinha vergonha de andar na rua, eu tinha vergonha de andar de cabeça erguida, mas eu precisava voltar a viver. E eu orava, gente, eu orava todos os dias. Eu não estou dizendo isso para me engrandecer, porque não, eu orava. Eu buscava a face do Senhor com muita dificuldade. A minha carne não queria. O processo de libertação é muito difícil. Eu quero dizer para você, não desista no processo de libertação. A sua carne, ela sempre vai tender para o pecado. Vão aparecer propostas, vão aparecer saídas, caminhos, atalhos. Vai chegar muita coisa na sua vida durante o processo de libertação. Pessoas vão chegar para você e vai dizer assim, olha, eu acho que assim seria melhor. Você ainda está muito jovem, você é muito bonita, você não pode se entregar desse jeito, entendeu? Então, muita coisa aconteceu no meu processo de libertação. Eu acho maravilhoso quando eu leio a história de Esté, porque lá em Esté, capítulo 2:15, vai dizer assim, chegando, pois, a vez de Esté. Então, eu sempre digo, Esté tinha tudo para dar errado, mas Esté passou por um processo e Deus era com Esté. Há uma diferença em você passar por certos processos e não ter Deus, e você passar por um processo com Deus lhe direcionando. E foi assim comigo. Mas a dor estava lá, a ferida estava lá, eu ainda chorava muito, eu ainda me aperreava muito, não conseguia dormir, eu tinha pesadelos todos os dias. Todos os dias eu acordava com pesadelo, eu via demônios literalmente na minha frente, eles se materializavam na minha frente e riam da minha cara. Usava pessoas, muitas vezes usou pessoas para chegar para mim e dizer assim, você agora pintou e bordou, casou e batizou e agora está se escondendo atrás de uma Bíblia, você agora só quer ser a santinha. Aí vinha aquelas piadinhas, a santinha do pau oco. Eu lembro que uma certa vez eu estava no meu trabalho e uma pessoa chegou para mim e disse assim, olhou assim para minha cara, aí disse assim, eu não sei o que é que tem essas crentinhas que pinta casa, borda e batiza e depois anda com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que é a santinha. E naquele dia eu não estava muito bem. Naquele dia eu estava estava triste, angustiada, e subiu assim um fogo, que não foi o fogo do Espírito Santo, foi um fogo estranho mesmo, e eu me levantei, botei o dedo assim na cara da pessoa e disse assim, olha, Satanás, quando eu agradava a você, eu era isso que você está dizendo. Quando eu vivia comendo das suas lavagens, eu era exatamente isso que você está dizendo. Mas hoje, Satanás, eu exijo respeito, porque hoje eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. E um dia eu vou ver você também que está deixando Satanás usar a sua boca servindo ao Senhor. Gente, o negócio foi sério. A pessoa regalou, olhou assim para mim e disse, vige. Nunca mais essa pessoa se levantou para me afrontar.
E, para a honra e glória do Senhor Jesus, tempos depois eu soube que aquela pessoa aceitou Jesus, se converteu e estava na presença do Senhor. Então, muitas afrontas eu recebi. E aquilo me deixava mais ainda machucada. E um dia eu acordei muito angustiada e eu queria muito ir a uma igreja. Eu tinha vergonha de ir às igrejas. Quando eu ia, eu sentava lá atrás, eu chorava o culto todinho. Eu sentava lá atrás porque eu tinha vergonha de que as pessoas me vissem, porque as pessoas, como eu falei para você em um dos vídeos, a gente perde a identidade, as pessoas não lhe chamam mais pelo nome. E é muito constrangedor. E ali, naquele dia, era uma terça-feira, eu acordei, pastor, acordei naquele dia muito triste, muito angustiada. E eu disse, Deus, eu quero muito ir para uma igreja, eu preciso ir para uma igreja, eu queria alimentar meu espírito. Nós não tínhamos ainda essas coisas da internet, não tínhamos muito acesso ainda à internet, a pregações, era tudo ainda em VHS. Mas aí eu me levantei naquele dia disposta a ir a uma igreja. E aquela dor me matando, que era a ferida, que era os traumas. E uma amiga minha ligou e disse assim, olha, eu sei onde tem um culto de oração, e se você quiser eu te levo lá. Eu digo, eu quero ir, a gente se encontra lá. E eu saí de noite, me arrumei e fui. E eu lembro que eu fui ali pela calçada, no centro da minha cidade, e passei em frente a uma farmácia, e quando eu olhei para aquelas prateleiras ali cheias de remédios, e aquela dor me matando, eu bradei assim mesmo, com autoridade, eu disse, Deus, nessas prateleiras não existe um remédio que possa me curar dessa dor, mas a tua palavra diz que a bálsamo em Gileade, a tua palavra diz que no sangue de Jesus há poder para curar. E parti para a igreja chorando. Cheguei na igreja, assisti o culto, era um ciclo de oração, uma terça-feira, e assisti o culto todinho. Quando terminou a palavra, o pastor disse, eu quero convidar vocês para vir aqui à frente para a oração da fé. Eu fui a primeira a ir. E ali ele impôs as mãos sobre mim. Quando ele pôs as mãos sobre mim, ele foi tomado ali em mistério. E ele disse assim, assim diz o Senhor, estou te enviando hoje o meu anjo com odra de óleo para curar esta ferida. Nunca mais tu derramarás uma lágrima por esta dor. E ali eu caí no chão, mas não caí endemoniada não, viu minha gente? Eu caí pelo impacto da unção, e ali eu recebi aquela palavra, fui renovada em línguas naquele dia, e fiquei ali naquela alegria, deitada ali no chão e falando em mistério. E quando eu me levantei daquele chão, eu já era outra pessoa. Uma alegria tomou conta da minha alma, meu Deus, chega quando eu me lembro assim, chega da vontade de chorar, porque foi marcante na minha vida. Quando eu me levantei, parecia que eu tinha tomado um banho de alguma coisa que tinha limpado tudo. Era um anestésico, né, Gabi? Anestésico, assim, tremendo, que anestesiou aquela dor da minha alma. E ali eu fui curada, fui completamente liberta. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque no mesmo altar que eu fui curada dessa dor, desse trauma, o pastor Valdênio também foi. Tá lembrado, pastor? Nós fomos a um culto nessa igreja e o pastor também tinha muitas feridas de um relacionamento anterior, tinha muitas dores na alma, e naquele dia eu estava junto com ele, e ele disse a mim, nós sentados juntos, ele disse assim, eu estou com uma dor muito grande no coração. Mas na verdade não era no coração, era na alma. E o pastor que estava ministrando na direção do Espírito Santo chamou ele lá na frente, mandou ele se ajoelhar e impôs as mãos sobre ele. E ali ele foi curado também de uma ferida que tinha na alma dele. Isso já foi bem depois. Para encurtar o testemunho, depois desse episódio que eu fui curada, acho que uns 5 meses depois, no dia 28 de maio de 2004, eu conheci essa bênção em uma festividade, em um culto, na igreja Jesus de Maravilhas da minha cidade. E ali tinha um pastor pregando, e o pastor mandou a gente levantar a mão. Levanta aí a mão, pastor. Essa de cá. Ficou assim, a minha mão. Ficou a minha mão bem juntinha assim da dele, ó. Quando ele levantou a mão, o pastor profetizou. A igreja estava super lotada, não tinha onde sentar, nós ficamos na porta. Eu não conhecia ele, nem ele me conhecia.
Mas aí, quando eu vi aquele homem bonitão, todo de paletó, gravata, todo arrumado, olhei logo para a mão dele, não vi aliança nenhuma. Aí perguntei a uma amiga minha, eu disse, fulana, aquele cidadão ali, ela disse, é diácono fulano de tal. Eu digo, glória, é casado. Ela disse, não, não. Eu digo, amém. Fui me encostando, me encostei nele, e ali o pastor que estava ministrando disse assim, levante a sua mão. Aí a minha mão ficou encostada na dele. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu creio nesse mistério. Eu disse, eu também. E ali o pastor disse, muitos não vão entender nem vão querer, mas quem vai fazer sou eu. E eu disse, glória, eu recebo. E a partir dali a gente se conheceu, começamos a conversar. No dia 12 de junho começamos um relacionamento de namoro. E no dia 5 de novembro de 2004, nós casamos e estamos casados até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Temos passado muitas dificuldades, muitos levantes, muitas perseguições, mas Deus tem estado conosco em todas. E ali Deus me curou, me libertou, me deu pastor Valdênio como marido e me fez outra promessa. Disse, na terra que tu foste envergonhada, te darei dupla honra. Casamos em novembro de 2004 e em julho de 2007 recebemos a segunda honra, a unção pastoral. Recebemos juntos a unção pastoral e estamos trilhando o caminho do Senhor até hoje com muita dificuldade, mas podemos dizer, pastor, até aqui, não precisa chorar não. Ele é muito chorão. Até aqui nos ajudou o Senhor, diante de todas as dificuldades. Ele já pastoreou a igreja, hoje está nos apoiando no nosso ministério, me deu total apoio aqui no livro, 7 anos de vergonha, todo esse testemunho, toda essa história, você vai encontrar nesse livro com mais detalhes. Tem muita coisa que eu não contei, eu só fiz assim, tipo um paliativo, né? Só dei uma palhinha para vocês entenderem. Porque a pastora Osana está aí postando os vídeos, palavra profética, fazendo as lives. A pastora Osana não caiu assim de paraquedas, porque infelizmente muitas pessoas que não conhecem a tua história vai achar, é oportunista, quer aparecer, quer se destacar. A única coisa que eu quero na minha vida é o Deus que sonda e conhece e vê corações, sabe? É que ele cresça e que eu diminua. Se ele quiser me fazer crescer nas redes sociais, é que para ele ficar famoso. Porque eu já tive minha parte de fama, eu fui radialista mais de 20 anos da minha vida, muito conhecida lá na minha cidade, graças a Deus. Então, isso não me enche os olhos, isso não me atrai. O que me atrai é a vida de Deus, é os céus. Se tem uma coisa que eu não quero perder, é a minha salvação em Jesus. Então está aqui o livro, você pode fazer seu pedido, eu posso enviar pelos correios. Na livraria Imperatriz do Shopping Recife, nós temos lá também. E você pode também pedir o digital, ok? Está aqui, esse é o pastor Valdênio. O livro são 110 páginas, aqui ó. Legalizado, está aqui o meu registro, ok? Meu registro no ISBN também. E estamos aí, fazendo a obra missionária. Nós temos uma obra missionária no sertão. Todo ano a gente faz o Natal das Crianças. Eu faço também um evento com mulheres. E estou orando ao Senhor para Ele determinar qual vai ser o mês e o dia. Nesse ano de 2020, eu quero estar fazendo também esse evento lá no sertão com as mulheres. E aqui está a nossa história. E deixa eu dizer uma coisa para você. O Jesus que me curou é o mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente. É o Jesus que pode entrar na sua vida agora. Pode curar você de todas as feridas. Pode escrever o teu nome no livro da vida e levar você para o céu. Então, se você quiser fazer esta oração conosco, se você quiser uma aliança com o Senhor Jesus, então digite aí nos comentários: eu quero esse Jesus, eu quero mudar minha vida, eu quero a vida de Deus em mim. Eu quero estar orando com você, junto com o pastor Valdênio, abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, abençoando o teu casamento, o teu matrimônio, porque as investidas são muitas no casamento.
São 16 anos com muitas investidas. Nós passamos por uma situação que daria outro testemunho. E Satanás fez de tudo para nos destruir. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui contando a história, hein, pastor? Jesus é bom. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, porque até aqui tu nos ajudaste. Eu te dou graças, Pai, pela vida do pastor Valdênio, que tem tido tanta paciência comigo. Te dou graças pela vida dos meus filhos, da minha casa, que tem nos apoiado, Pai, no ministério. Te dou graça, Pai, pela vida dos meus irmãos de sangue, meus sobrinhos, que sempre estão nos apoiando, nos ajudando como pode. Pai, no nome de Jesus, agora eu oro por esta pessoa que está orando conosco. Essa pessoa que está abrindo o coração para tu entrar e fazer morada. Deus, em nome de Jesus, assim como tu mudasse a minha história, meu Deus, não tinha mais jeito, eu estava no fundo do poço, eu estava na lama, eu estava na opressão, na depressão, mas tu viesse com poder e glória, meu Senhor, e me resgatasse, tu me tirasse do reino das trevas e me transportasse para o reino do Filho do teu amor. Faz com essa pessoa, Pai, muda a vida dessa pessoa, muda o destino, Pai, traz, meu Pai, clareza na mente dessa pessoa, derrama teu bálsamo, aquele bálsamo que tu derramasse no meu coração naquele dia e me curou para todo sempre. Nunca mais eu chorei por aquela dor até hoje. Cure esta pessoa também, liberte essa pessoa, liberta desse sentimento que a mata aos poucos, que a faz sofrer, esse sentimento que não é amor, é uma opressão, é uma obsessão do inferno. Livra, papai querido. Pai, no nome de Jesus, visite as famílias, os casamentos, blinda os casamentos, blinda os corações, blinda os olhos, Pai, que os olhos não venham se enveredar, Pai, a ficar vendo, Pai, as pornografias, as coisas da prostituição, do adultério. Pai, no nome de Jesus, cobre cada um com teu sangue, dá um banho de sangue em cada um, Pai. Nós oramos porque nós cremos no poder da tua palavra, cremos, ó Deus, que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Assim eu oro, assim eu creio, no poderoso nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém, meus queridos, foi muito bom estar com vocês nesse testemunho. Eu quero pedir a vocês que vocês compartilhem com mais alguém, manda para alguém que está precisando ser liberto. Dá um like nesse vídeo para o YouTube entender que é um assunto, que é um tema relevante. E também se inscreve no nosso canal para receber todos os dias, de manhã e de tarde, a palavra profética. Nos acompanhe nas redes sociais, no Face, no Instagram, e você vai sempre estar recebendo, não da pastora, mas dos céus, uma palavra revelada, uma palavra profética que vai fazer diferença na sua vida. Amo vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.